Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Vamos conversar a respeito do nosso glorioso com base na live de ontem que aconteceu no canal do TF, com participação de muita gente que cobre o Botafogo e do acionista majoritário John Textor. Uma live muito importante e esclarecedora. John falou sobre praticamente todos os temas que o torcedor alvinegro queria saber. Falou sobre material esportivo, estrutura, obras no estádio Newton Santos, centro de treinamento, técnico Luiz Castro, time atual, projeção para 2023 e muito mais. Um papo que durou mais de 3 horas. Só que antes de abordarmos alguns temas, peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar em breve dos 40 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Interessante que eu fiz uma live aqui no canal um pouco antes da live lá no canal do Thiago Franklin com a presença do John Textor e falei algumas coisas que foram até confirmadas pelo acionista na live no canal do TF. Pois bem, galera, começo falando sobre essa questão envolvendo o estádio Newton Santos, a ideia da aproximação das arquibancadas com o campo. O John Textor se mostrou um pouco frustrado com relação a essa participação de políticos aqui do Rio de Janeiro. Então ele falou que há sim uma ideia clara de que o Botafogo aproxime as arquibancadas do estádio Newton Santos com o campo e que deve ter contrapartida. O Botafogo deve fazer alguma coisa para que isso aconteça, beneficiando assim a cidade do Rio de Janeiro. Só que, para aqueles que acham que isso vai demorar, John Textor disse que até o dia 14 do mês próximo, o Botafogo tem que formalizar a intenção de fazer as obras no estádio Newton Santos. Pegando a fala do Césio Melo, presidente do clube, anteontem, no excelente podcast Glorioso Connection, dos meus amigos Gustavo Chagas e Antônio Bento Ferraz, é uma obra que deve ser grande, deve ser um pouco demorada, por volta de um ano. Botafogo, então, quando estiver fazendo obras no Newton Santos, deve jogar em outro lugar. Eu, particularmente, gosto. O entorno do Newton Santos também vai ser beneficiado com isso. A torcida do Botafogo já está acostumada com o estádio, já está ambientada e eu acredito que com a arquibancada perto do campo, ali no estádio Newton Santos, a torcida do Botafogo vai ser ainda mais forte, porque ela é muito forte. Ela precisa de um equipamento condizente com a força que ela tem. E a tendência é que o time do Botafogo evolua, que o elenco melhore a cada janela, até chegarmos ao ponto de precisarmos apenas de reforços pontuais. Então tem tudo para ser um futuro muito interessante do Botafogo no estádio Newton Santos. Lembro também que o prefeito Eduardo Paes deve fazer com que o Botafogo tenha um novo espaço, um novo terreno próximo ao Espaço Lonier, para que assim construa um centro de treinamento. O Botafogo deve ter um CT para parte da base e um outro CT para parte da base, mais time profissional. E o John Textor está tratando isso com urgência. Ele falou também sobre as dificuldades iniciais nos primeiros meses de SAF, dinheiro bloqueado da Globo, muita coisa acontecendo. E deixou claro que a folha salarial do Botafogo está girando em torno de 11 milhões de reais. Então, o Botafogo aí com uma folha de 11 milhões por mês. Só com isso, num ano já dá bem mais que 100 milhões. E a gente lembra que o John Textor, no primeiro ano de SAF, teria que investir 50 milhões num aporte
inicial, o empréstimo point, enquanto o Botafogo ainda era um clube associativo com relação também ao futebol. Isso foi feito e depois deveria fazer mais um investimento de 100 milhões. Ele investiu em contratações só na primeira janela, mais de 65 milhões, depois mais alguns milhões na segunda janela e está investindo bastante em salário também. O Durcésio até falou lá no Glorioso Connection que o John Textor neste ano já investe mais do que era esperado inicialmente. Ano que vem ele vai ter que continuar pagando salário, pode ser até que contrate jogadores com mais qualidade, ou seja, com salários ainda mais altos, e pode ser que invista também para tirar jogadores que tenham contrato com outras equipes. Eu perguntei ao acionista majoritário do clube justamente a respeito do planejamento contínuo, entendendo que ele deixou claro que está satisfeito com as 2 janelas do Botafogo neste primeiro momento de SAF, com o elenco atual, mas o Botafogo já tem que se preparar para 2023, porque a gente quer um crescimento gradativo. Então eu perguntei a ele sobre isso, ele falou que o elenco está em constante avaliação, que eles já pensam sim para o Botafogo de 2023, todos os jogadores estão sendo avaliados. A tendência é que o Botafogo melhore, ele quer sempre reforçar a equipe. Em outra resposta, John Textor disse que quer fazer um Botafogo campeão em alguns anos. O Botafogo tem que evoluir. Isso está muito claro também na fala do acionista majoritário do Fogão. Passando ainda pelo elenco, eu lembro, galera, que em outros tempos poderíamos até ter encontrado um Jefinho, mas o Botafogo já teria perdido o jogador. Ano passado encontramos o PV, lateral esquerdo, rapidamente ele foi vendido para o Internacional porque o Botafogo tinha que pagar salários. E o Botafogo certamente perderia o Jefinho também se o tivesse encontrado. Ontem saiu uma notícia dando conta de que o Atlético Paranaense estaria interessado no Jefinho, revelação hoje no Botafogo, mas John Textor confirmou na live lá no canal do TF que já fez o Pix, que Jefinho é jogador do clube. Deveremos ter mais detalhes em breve. Lembrando também que ontem, na parte da tarde, o Sérgio Santana, lá no lance, quase que eu me enrolo, lá no lance, já dizia que o Botafogo estava encaminhando sim a compra do jogador, que aceitou o novo salário e falou para as pessoas próximas, empresários e tudo mais, que queria permanecer no Glorioso. É um novo momento, as coisas estão acontecendo. O Jefinho vem de um projeto, o Botafogo tem um time B para alimentar o time principal. Eu mostrei aqui outro dia os números impressionantes do Jefinho nesse início de Botafogo. Ele está contribuindo muito com o Botafogo no 1 contra 1, na zona ofensiva e também na marcação, na recomposição. Um garoto que está crescendo com a nossa camisa e eu espero que continue evoluindo como jogador do Fogão. Muita gente perguntando a respeito das negociações com as marcas de material esportivo e John Textor deixou claro que conversa sim com a Reebok. Eu também já tinha trazido isso aqui no canal. Ele é muito próximo do dono de uma grande empresa que detém hoje a Reebok, mas a Reebok está voltando ainda, ou melhor, ainda não voltou e pode ser que volte ao futebol com o Botafogo. A empresa está fora do mercado do futebol. Então tem uma série de questões ainda a serem observadas, analisadas, para que o Botafogo entenda se vale a pena ou não fechar com a Reebok. Segundo John Textor, o Botafogo também tem uma outra marca que pode ser a fornecedora de material esportivo. Diz John Textor que isso pode ser definido em até 2 semanas. Ou seja, até o dia 14 de setembro, o Botafogo tem que formalizar a intenção de fazer a obra no estádio Newton Santos. Em até 2 semanas, o Botafogo pode ser que apresente também a nova fornecedora de material esportivo. Isso é muito bom, porque a gente vai vendo, então, movimentos concretos. Ele falou sobre o técnico Luiz Castro, certamente o comentário mais sensível, não vou chamar de polêmico, deste vídeo. John Textor acredita no projeto com Luiz Castro.
Ele falou que os funcionários também estão em avaliação, como numa empresa normal. Entretanto, ele entende que o Luiz Castro teve muitas dificuldades. Eu vejo muita gente reclamando do Luiz Castro e eu entendo isso. Eu não apago o comentário quando alguém chega aqui e fala: Fabi, fora Luiz Castro, com este técnico não dá. Eu não acredito no treinador. Acredito no projeto, mas não quero Luiz Castro. O Botafogo não vai a lugar algum com isso. Ok, ambiente democrático, opiniões devem ser respeitadas. Quando alguém chega e fala, não só para mim, mas para qualquer outra pessoa, que não entende que a saída do treinador hoje seja o melhor caminho e chama de passador de pano, aí o debate fica raso. É claro que eu quero que o Botafogo vá além, e eu entendo que o Botafogo poderia estar bem melhor na tabela. Eu não aceito o Botafogo empatar com o Atlético Goianiense, Ceará, envolvidos em outras competições, o Botafogo só treinando no estádio Newton Santos. É difícil engolir as derrotas para o Avaí e para o Goiás lá no primeiro turno e a forma como o Luiz Castro montou o time para jogar contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Só que, com todos os problemas e todo o entendimento do Luiz Castro, eu, Fabiano Bandeira, particularmente não acredito que o Botafogo vá cair com a permanência dele ou que o Botafogo vá cair mesmo que ele saia amanhã. Sair amanhã o Luiz Castro, chegar outro treinador, eu entendo que vai haver muita dificuldade, mas que o Botafogo não vai cair. Eu vejo um elenco interessante sendo montado, que vai ter 2 jogos muito difíceis agora, Flamengo e Fortaleza, mas que tenha como sair de uma situação delicada na competição e pensar em meio de tabela, pelo menos. Eu penso assim. Já que eu penso assim, eu quero dar uma chance ao novo, que é o seguinte, é fazer diferente de tudo que já foi feito na era amadora. E eu não estou falando que você que quer a saída do Castro está pensando como amador. Empresas trocam funcionários também. Mas dadas as condições, a transição, as circunstâncias e os problemas que o Botafogo teve, que foram muito diferentes de outros clubes, eu penso em algo diferente também. Hoje seria talvez para mim mais fácil chegar aqui, esbravejar, falar fora Castro, agradar um monte de gente, ganhar talvez mais like. Isso não quer dizer que outras pessoas que queiram fora Castro façam por isso, não quer dizer mesmo, porque cada um tem um entendimento, sem problema nenhum. O que eu estou falando é, eu, Fabiano, não querendo, poderia simplesmente surfar na onda. Fora Castro! E atrair aqui a galera. Pô, Fabiano é raiz, Fabiano é fora Castro. Mas não, eu prefiro o debate. E olha que aí a gente lê cada coisa nos comentários. Muita gente discorda educadamente, isso é muito bom. Eu sempre peço respeito à educação e sempre deixo o debate aberto. Mas eu prefiro o debate, aceito a possibilidade de não estar certo, contudo, quero o diferente. Eu creio que o Botafogo está no momento de tentar o diferente. Até porque o Botafogo hoje pode ter essa segurança. Em outros momentos, era muito frágil o clube. Tudo no clube era frágil. Agora o Botafogo começa a montar um cenário de sustentabilidade. Por isso, eu não estou aqui defendendo o Luiz Castro como técnico. Eu estou defendendo uma mudança de postura para perceber se ali na frente pode dar certo ou não. Já deu certo. O Tite no Corinthians foi uma prova disso. E já deu errado. Não tem ciência exata. Eu torço para que tudo dê certo o mais rápido possível. Eu torço muito por cada vitória do Botafogo, porque eu sei que isso alivia a pressão, que a gente é passional, que o torcedor fica nervoso. Pode ter certeza que assistindo aos jogos, eu culpo um jogador numa jogada, um jogador na outra, mas à medida que o tempo vai passando, eu penso, por que esse cara está fazendo? Esse cara é o Luiz Castro. Depois a gente acalma o coração, tenta ser racional e pensar no todo, pensar no contexto e no projeto que o Botafogo tem pela frente. Reitero, não quer dizer que quem quer o fora Castro não seja racional. É só um debate. E ele é salutar. É isso, galera. Importante papo aqui com vocês, sempre com respeito, sempre com educação, sem imposição de opinião. Claro, sempre estudando muito o jogo.
estudando muito futebol, mas sem imposição de opinião e tentando trazer o melhor conteúdo, um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos, obrigado por estarem aqui. Saudações alvinegras. Aquele abraço, valeu, fui.